Alex, de início, vamos atualizar nossos casos, né? Queria que você relatasse para a população os nossos casos e os acontecimentos. Bom, pessoal, os nossos casos hoje, temos confirmados pela FUNED 2 casos positivos, que é o caso do paciente que está internado em Itajubá, de 54 anos, e a mãe dele que veio a falecer no final de semana, que tem 88 anos. Esses 2 casos estão positivos. Já vieram o resultado da FUNED, contra a prova, tudo garantido. Tivemos um caso descartado também, que é uma profissional de saúde, que se encontrava em isolamento domiciliar, que ele não deu, no caso, reagente, então foi descartado laboratorialmente. Então esses casos estão lá na nossa estatística. Até o momento, temos 37 casos suspeitos sendo monitorados, pacientes leves. Temos mais 3 aguardando o resultado de exame. Também no nosso boletim houve uma mudança que muitos questionaram ontem, me perguntaram, eu até respondi para bastante gente. Tem 27 casos hoje que são suspeitos pós-quarentena, que passaram o período de quarentena de 7 ou 14 dias e hoje eles são monitorados e acompanhados permanentemente. Esse número foi para baixo no nosso boletim, mas ele não deixou de estar lá. Então o número continua crescente, sempre vai continuar crescente, que nós não vamos descartar o caso. Só vamos descartar quando for laboratorialmente. Bom, nós fomos muito questionados na internet a questão da transmissão, se ela é comunitária ou não. Hoje ela é comunitária no Brasil todo. Paraisópolis não é diferente. Essa família que teve contágio, ela já teve contato com muita gente da nossa sociedade. Seja por amizade, em bares, restaurantes, lanchonetes e tudo mais. A família estava mantendo contato sem saber que estava contaminando. Então hoje, se parar para pensar, o vírus está circulante na cidade como um todo. Nós temos casos no Residencial Paraíso, no bairro do Uruguai é um caso suspeito, o Alto da Glória tem um caso suspeito, ou seja, a região central também tem caso suspeito. Então hoje não é difícil você direcionar para uma região os casos mais complicados. Até por isso, a nossa barreira hoje sanitária, ela perdeu a sua eficiência, porque a eficiência dela seria conter e monitorar as pessoas que entram na cidade. O Alex muito bem disse aqui na questão das barreiras sanitárias. As barreiras sanitárias tinham a função de fazer o controle das pessoas que vinham de outros municípios para a nossa cidade. Era medido febre, era colhidos os dados. Como esse vírus que o Alex disse já é presente em nossa comunidade, né, em nosso município, as barreiras tornaram-se sem eficiência. Então o que vai acontecer? As barreiras serão abertas e aquele pessoal que estava na barreira, né, os nossos colaboradores, os nossos agentes de saúde que estavam fazendo esse controle sanitário nas barreiras, irão fazer um trabalho, né, um novo trabalho de orientação e de fiscalização nos nossos comércios. Né? Nós vamos estar orientando as filas, fiscalizando os bares, restaurantes, os comércios em gerais, né, para que a gente tenha, né, mais eficiência agora na não transmissão desse vírus para a nossa população. Então, a partir de amanhã é o último dia da nossa barreira sanitária, a partir do encerramento dela, aquele pessoal vai trabalhar de forma intensa já nos comércios, fiscalizando e orientando a população quanto ao distanciamento na fila, quanto ao uso correto do álcool em gel nos comércios, fiscalizando onde nós vamos entrar aqui no decreto, se o pessoal do comércio está trabalhando de forma adequada. Então tudo isso, essa força de trabalho foi criada agora exatamente por nós já termos essa transmissão comunitária. Passando agora a explicar o nosso decreto municipal, nós temos aí no seu artigo 1º a questão do comércio, em geral o horário dos comércios. Então foi delimitado os horários para os comércios, né, com horário de funcionamento das 9 da manhã às 5 da tarde. Nós sabemos que alguns comércios que são essenciais, como padarias, supermercados, terão, né, o seu horário diferenciado, e o Alex vai trazer para a gente alguns usos de equipamentos, como proceder dentro
do estabelecimento, o controle das filas. Então eu gostaria que o Alex trouxesse para a gente, né, a questão do uso de máscaras, a quantidade de clientes dentro do estabelecimento comercial, dentre outras ações que a gente deve tomar dentro do nosso comércio. Fechar o comércio completamente, ele é difícil, porque impacta na vida como um todo, na vida de modo geral. Então, na verdade, o que a gente pensou? Em regular o comércio com horário limitado e dando medidas de segurança para você que é funcionário, para você que vai comprar alguma coisa, tem que fazer o uso do comércio. Isso é necessário porque o comércio não parou de ter despesas. O aluguel não parou, a conta de luz vai continuar chegando, a conta de água e tudo vai continuar chegando. Isso futuramente vai ser negociado, mas ele não deixa de existir. Então, o horário de funcionamento do comércio, de maneira geral, vai ficar limitado das 9 da manhã às 17. Todo mundo, durante o período todo de funcionamento, todos os servidores, funcionários que estiverem trabalhando, usando máscaras, sempre que possível disponível o álcool gel para a asepsia dos clientes, controle do número de pessoas dentro, porque um espaço limitado, aquele comerciante que puder nos ajudar a reduzir sua área de atendimento, eu acho que isso ajuda bastante. Hoje pela manhã, alguns comerciantes nos procuraram, conversamos com eles e sugerimos colocar o pano com água sanitária na porta para poder limpar os pés ao entrar. Eu acho que manter é uma medida também muito boa. E toda medida que a gente toma é visando os dois lados, que não adianta a gente descartar. Mas sempre temos que frisar, o importante é você ficar em casa. O distanciamento social, o isolamento social. Sair, sim, se for necessário. Se não for necessário, não saia. Clínicas de estética, salões de cabeleireiro, barbearias, tudo, deverão funcionar atendendo um cliente de cada vez, se possível com horário agendado, todos paramentados com a máscara, sempre usando a máscara, um óculos de proteção se for necessário, se for possível, logicamente. E uma coisa que o pessoal não pode esquecer é sempre estar fazendo a limpeza. A sua equipe não pode esquecer de estar fazendo a limpeza de balcão, das bancadas, das mesas, cadeiras e todo local que tem contato da população. Porque, por menos que seja um movimento, por menor que ele seja, toda pessoa que sair você tem que fazer uma limpeza boa para garantir a qualidade para o próximo cliente. Bem como disse o Juarez, alguns estabelecimentos considerados essenciais, eles são padarias, supermercados, açougues, farmácias, mercados. Eles vão ter um horário diferenciado. Eles vão poder estender o seu atendimento até as 8 horas da noite. Porém, fica proibido dentro do estabelecimento qualquer tipo de consumação. Essa consumação, ela não deve acontecer em qualquer estabelecimento, até mesmo aqueles que vão funcionar até às 5 da tarde. Bares e lanchonetes, assim como os essenciais que o Alex citou, também não poderão ter consumação interna, somente delivery. Ou, se o cliente quiser chegar no balcão, pegar o seu salgado dentro da sacolinha, dentro do saquinho, sai e vai fazer a consumação em casa. Não poderão ser servidos alimentos dos balcões, né, de lanchonetes e dos bares. Além dos estabelecimentos que nós já citamos, os restaurantes poderão fazer o seu atendimento normalmente, desde que respeitem os espaçamentos entre as mesas de 2 metros, mantenham a questão de higiene dos seus funcionários e clientes, mas dê sempre a preferência ao serviço delivery, né? A entrega de marmitex, para que não tenhamos aglomerações de pessoas dentro dos estabelecimentos. Toda a parte de fiscalização, acompanhamento disso, vai ser por funcionários da prefeitura que vão estar em horário diferenciado, vão estar trabalhando no horário que dê condições de fiscalizar e eles vão estar passando. E sempre que possível, eles vão acionar. Qual que é o risco de você desobedecer essas normas? Além da saúde pública, que é a maior complicador, que é a nossa maior preocupação hoje, tem pena de multa e até cassação de alvará. Então, por favor, contamos com o seu apoio nessa medida. Essas ações não dependem apenas do poder público, tanto municipal quanto estadual ou federal. Essas ações dependem muito mais de você, cidadão, de você, comerciante, que precisa fazer cumprir esse decreto para que não tenhamos uma disseminação grande deste vírus. Complementando a informação, o decreto determina o funcionamento de segunda a sábado, fechando aos domingos e feriados. Por quê? Porque a movimentação
fora dos dias de semana ainda é mais complicada, porque as nossas unidades de saúde funcionam em dias úteis. Temos o pronto-socorro com um gripário funcionando perfeitamente, mas quanto menos gente na rua, melhor para nós. Hoje um ponto que está sendo muito falado na rede social, questionamento para nós na vigilância e tudo mais, é a questão da lotérica dos bancos do município. Nós já pedimos aos bancos para fazer o controle. Internamente eles estão fazendo. Infelizmente a população não está respeitando o distanciamento. Porque já mandamos até profissionais de saúde ir nessas filas e orientar, conversar e montar a distância. Mas as pessoas não estão respeitando por medo, às vezes, de perder o lugar e algumas outras coisas. Com esse decreto, nós estamos notificando os bancos também a eles colocarem os servidores que trabalham no controle deles a fazer esse espaçamento e fazer que se cumpra a distância. Essa medida é para proteção sua. Então você, sendo consciente, pode fazer a sua parte, pode manter 1,5 metro de distância de quem está na sua frente. Pedimos aos bancos também a disponibilização do álcool gel, porque isso não estava acontecendo. Isso é muito importante também para nós. Na questão de transporte público, que é outra questão que chegou também para nós aqui, questão de rede social, os táxis, aplicativos e tudo, seguindo o decreto do Estado, nós reduzimos em 50% também a capacidade dos carros. Então todos só vão poder trabalhar com 50%. Isso vai se aplicar também a nós no transporte de TFD. Nós vamos trabalhar com quanto menos gente dentro de um carro, melhor. E os nossos pacientes, a gente vai também exigir o uso de máscara para eles, para resguardar a qualidade de vida deles. Alex, complementando a questão das agências bancárias e casa lotérica, a partir de segunda, essas pessoas estarão na rua também fiscalizando e orientando essas filas para que as pessoas não fiquem aglomeradas. Aproveitando e falando da dengue, que é uma tecla que a gente está batendo bastante aqui, hoje temos 16 casos, 2 positivos, 4 negativos e 10 aguardando exame. Como já informado anteriormente, as regiões de contaminação hoje nossas, Lava-Pés e Jardim Aeroporto. Então, por favor, vamos continuar essa limpeza, o cuidado com a sua residência, com o seu entorno. A Prefeitura está fazendo a limpeza primeiro na região lá do Lava-Pés, posteriormente ela vai subir para a região do Jardim Aeroporto para poder fazer a nossa parte. Contamos com você também. A gente está recebendo algumas demandas falando muito de fake news. Mentiras muito maldosas, que estão afetando até a vida de quem são pacientes. Então a gente faz um apelo, se vocês quiserem as informações, entre em contato conosco, procure no site da Prefeitura, no Estado, no Federal, porque na verdade disseminar notícia falsa causa às vezes mais transtorno para as pessoas do que qualquer outra coisa. Por que a gente fala dados oficiais? São os dados que vêm para nós de retorno da Secretaria de Estado, do Ministério da Saúde e até mesmo os dados que a gente tem coletado na Vigilância Epidemiológica e Secretaria de Saúde. Então, os nossos dados estão sendo passados para vocês todos os dias, atualizados, sem esconder nada. Pode ter certeza, jamais vamos esconder nada. Então, por favor, se atentem aos dados e vamos tentar disseminar notícia boa, vamos tentar disseminar coisa boa. Alex, eu quero reforçar aqui a importância das pessoas ficarem em suas casas. É muito importante nós mantermos esse isolamento social, esse distanciamento social, para que não tenhamos a proliferação desse vírus. Isso é muito importante. Pegando carona na fala do Juarez, o distanciamento social, o isolamento social, ele é muito necessário, eficaz. Hoje de manhã a gente estava conversando, falando muito da Coreia, que é um exemplo disso. O distanciamento, o isolamento lá funcionou, o número de casos é muito baixo. Nós precisamos procurar fazer isso também, porque hoje o vírus, como eu falei anteriormente, ele está circulante dentro da sociedade, então não dá para determinar quem está com o quê. É hora de distanciarmos para poder nos proteger. Isso vale para você, para o seu filho, para o seu neto e para todos nós. O risco maior em Minas hoje está na faixa dos 30 a 39 anos. Mas infelizmente para nós em Paraisópolis, os nossos suspeitos, temos uma criança suspeita com 2 meses, uma jovem suspeita com 20 anos, esse paciente nosso confirmado de 54, a mãe dele que veio a falecer, 88 anos, a outra freira que está aguardando o resultado de exame, 84, ontem deu entrada a coleta de um exame de um paciente de 38 anos, então pessoal, não tem uma faixa etária falar o risco está nessa faixa etária.
Não tem só isso de falar que acima dos 60 anos é o risco. O risco maior é para quem está acima dos 60 anos, é para quem tem alguma comorbidade. Esse é o risco maior, mas o risco, todos nós estamos sujeitos a eles. Então vamos tomar cuidado, vamos fazer a nossa parte, não vamos deixar acontecer, porque a sobrecarga do sistema público de saúde vai acontecer se a população não tiver consciência. Numa citada reunião que eu falei mais cedo, que tivemos com alguns empresários, a gente relatou o número de respiradores no município. Hoje nós temos 3 no município aqui. Na micro-região de Itajubá, juntando todos, não chega a 20. Eu vou falar dessa maneira para vocês entenderem a gravidade. A micro-região de Itajubá tem uma população de 220 mil habitantes. Então é para conscientizar mesmo, gente. Não tem condição de dar suporte a todo mundo. Nós estamos avisando para não ter que chegar ao ponto de falar o respirador vai ficar para fulano e não para Beltrano. Nós não queremos isso. Queremos a proteção de vocês todos. Então, fiquem em suas casas. Agradeço e contamos com a colaboração de todos vocês. Queria deixar um agradecimento meu aqui. Eu estou recebendo algumas ligações, alguns elogios e tudo. E eu faço esses elogios à nossa equipe, a todo o sistema público de saúde nosso do município que está se esforçando, está lutando, está saindo de casa para combater isso. Então agradeço todas as equipes de PSF, a nossa vigilância, os profissionais administrativos que estão à frente, pessoal da farmácia, todos. Acho que sem força de trabalho a gente não chega a lugar nenhum. Então eu queria agradecer e reforçar. Pessoal, ninguém saindo de casa, sai de casa se precisar. Se puder ficar em casa, fique. É o melhor para você, para mim e para todos nós. Muito obrigado.